Hoje nós vamos tratar da aula 28. Depois dessa só tem mais 5. E nós vamos terminar esse curso que nós começamos em agosto do ano passado. Tá bom? O curso que nós vamos fazer a seguir será sobre a imagem de Deus. No segundo semestre vai ser um curso mais curto. E no ano que vem nós voltamos para matérias bíblicas, textos bíblicos. Vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome por Tua graça fiel e pela Tua providência. Estamos aprendendo sobre como o Senhor trata conosco em várias situações providencialmente e sobre vários assuntos complicados, polêmicos e difíceis a respeito de onde, até onde a Tua providência vai e o que implica a providência do Senhor, inclusive na questão da aflição, da tribulação, dos males físicos, das doenças que nós sofremos. Ajuda-nos a entender para que a nossa fé seja firmada na rocha do Senhor Jesus Cristo e da Tua palavra. E dessa forma, aprendamos a lidar com toda e qualquer situação que se deparar conosco pelo caminho da caminhada cristã. Oramos pedindo graciosamente o Teu amor e a Tua manifestação e o Teu ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa se tornou a maior aula que nós demos desse curso, que está no livro Ser de Deus, a Providência e a Sua Realização Histórica, do Dr. Heber Carlos Campos, chamado Heber Pai. E nós estamos tratando sobre o mal físico e a providência divina. Nós subdividimos meio que forçosamente, porque esse é um capítulo muito grande, em 4 partes. Falamos sobre a origem dos males físicos e os seus efeitos nos animais. Depois, os efeitos dos males físicos nos seres humanos. Tratamos exclusivamente sobre a pobreza, que é um assunto que a gente parece que nunca tinha visto por aqui. Depois, o nosso irmão Vitor Alexander trabalhou os efeitos dos males físicos no que diz respeito à guerra, doenças e à morte no domingo anterior. E hoje nós vamos falar então do propósito dos males físicos e algumas aplicações que o Dr. Heber faz a respeito desse assunto para nós. Então, como dizem na internet, vamos lá. Bom, quais são os propósitos dos males físicos? Ele alista para nós 5: manifestar a glória de Deus, advertir-nos para que não pratiquemos males morais, purificar as nossas vidas, exercer a sua disciplina espiritual e física e exercitar a nossa paciência. Começando então desde o primeiro, Deus permite que males físicos, ou Deus envia males físicos sobre os seres humanos para manifestar a sua glória. E isso é dito nas Escrituras algumas vezes. O texto mais conhecido nosso é João, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3, quando diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Jesus Cristo nos ensina claramente que os males físicos podem nos ser enviados para a glorificação do seu próprio nome. Deus usa de enfermidades, Deus usa de situações calamitosas, Deus usa de situações de sofrimento para manifestar a sua glória e manifestar o seu nome nas nossas vidas, agindo de forma que nos abençoe. A enfermidade nem sempre é fruto do pecado. Muitas pessoas acham que nós ficamos enfermos porque nós cometemos algum pecado. Alguns falam até na vida passada, né? Nós não cremos em reencarnação para falar uma bobagem dessa. Mas alguns acham que porque pecaram, então estão sofrendo. Qualquer tipo de sofrimento, alguma tribulação, alguma aflição, alguma adversidade, e quase que imediatamente as pessoas começam a pensar assim: eu pequei, ou você pecou, ou alguém aqui pecou, para que nós estivéssemos vivendo essa situação. Nem sempre é assim. Há casos em que é isso mesmo. A Bíblia fala
de pessoas que estavam enfermas porque pecaram. O paralítico lá de João 5 e aquele homem lá de Tiago 5 também, a Bíblia diz que pecados estavam envolvidos naquelas enfermidades, mas nem sempre. Mas é muito comum as pessoas perguntarem: quem foi que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Essa criança, ela está vivendo essa situação, ela tem essa enfermidade, ela tem aquele transtorno porque seu pai pecou, porque sua mãe pecou? Nem sempre. Deus permite, Deus constrói isso na vida das pessoas para manifestar a sua glória na vida e através delas. Joni Eareckson Tada, uma moça de 16 anos, estava treinando para ser, quem sabe, uma campeã olímpica de salto ornamental. E num dia, numa praia, ela resolveu dar um salto e bateu a cabeça numa pedra, se tornou tetraplégica e ficou ali alguns dias murmurando contra Deus aquela situação. E ela estava naquela cama giratória que eles colocavam para as pessoas ficarem se movimentando. E enquanto ela rodava naquela cama, ela via que no quarto onde ela estava tinha várias pessoas na mesma situação dela. Então ela entendeu que Deus havia colocado ela naquela situação para que ela fosse uma evangelista entre pessoas tetraplégicas, paraplégicas, um local, um grupo de pessoas muito pouco alcançado pelo Evangelho, naqueles hospitais de fisioterapia. E a partir dos 16 anos de idade, ela se tornou uma evangelista e passou a ser conhecida no mundo todo como uma pessoa que fala de Jesus a pessoas que geralmente ninguém fala. E nisso o nome de Deus foi glorificado. E ela entendeu a sua situação. Lá no céu ela disse de certa vez: eu vou andar mesmo, então até lá tudo bem, não é? Deus usa dessas situações para glorificar o seu nome. Sabemos que todas as coisas boas, as coisas más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 é a palavra de Deus. Então é o cuidado de Deus por nós em meio às enfermidades, às adversidades, às aflições, que manifesta o seu grande amor para conosco. Jesus ensinou a mesma coisa a Marta e Maria quando Lázaro morreu. Quando Jesus foi chamado para ressuscitá-lo, e ele ainda esperou mais 3 dias antes de atender o pedido, pois ele só estava doente. Mas quando ele foi, ele já estava morto e sepultado há 4 dias. E ele disse em João capítulo 11, versículo 4: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E ele morreu, mas não ficou na morte. O Senhor Jesus foi lá, chamou, e ele saiu do túmulo vivo depois de 4 dias. E conforme disse a sua irmã, já com o corpo cheirando mal, ou seja, já em decomposição, o Senhor Jesus o reconstruiu. E quem saiu de lá não foi um Walking Dead, né? Desses que a gente vê nos filmes que ressuscitam e vai atormentar a alma dos outros, né? Não, foi um homem perfeito, lúcido e pronto para servir ao Senhor Jesus. Deus glorificou o seu nome através da morte e da ressurreição de Lázaro. E não foi por causa de nenhum pecado que Lázaro caiu nessa. Deus mostrou a sua glória tanto na enfermidade dele, na morte dele e na sua ressurreição após 4 dias de sepultamento. Então este é o propósito claro de muitas enfermidades que aparecem na vida das nossas famílias. Às vezes você fica doente, fica murmurando, reclamando da vida, mas Deus quer manifestar a glória dele através da sua enfermidade. E você pode entender o propósito de Deus e servi-lo, mesmo estando adoentado, mesmo estando apertado numa aflição, mesmo vivendo um problema que você não consegue entender. Em vez de nos entregarmos a intermináveis reclamações, murmurações, nós deveríamos tentar procurar compreender a vontade de Deus, o propósito de Deus e manifestar a glória de Deus através das nossas vidas, mesmo quando estamos enfermos. Uma das melhores oportunidades que temos para manifestar Jesus às pessoas é quando nós estamos enfermos, porque as pessoas percebem a nossa perseverança, o nosso amor, a nossa submissão e a nossa dependência do Deus que cuida
de nós. Então, esse é o primeiro propósito, manifestar a glória dele no nosso sofrimento. Segundo, ele permite males físicos para nos advertir, para que nós não pratiquemos males morais, não cometamos pecados. Às vezes Deus nos coloca de cama na enfermidade, às vezes Deus manda um problema financeiro para a gente quebrar a cabeça para resolver, para a gente parar um pouco e deixar de andar num caminho que se afasta do Senhor Jesus. As dores de males físicos também são usadas por Deus como uma advertência para que evitemos cometer pecados. Elas nos despertam, elas nos previnem, elas nos chamam a atenção quanto ao nosso procedimento. O nosso comportamento não anda bom, a gente não anda orando tanto que precisa, a gente anda muito nervoso e brigando com a esposa por qualquer coisa, a gente anda uma pilha e batendo nos meninos por qualquer motivo, a gente anda uma chatura só e cometendo todo tipo de falta de educação no trabalho, cometendo pecados, males morais. Então Deus manda uma enfermidade, Deus manda um aperto, Deus manda uma adversidade para dizer: olha o que você está fazendo, volta atrás do seu olhar, para de andar nesse caminho. Então Deus nos coloca em estado de cuidado, e essa face da providência nos refreia e impede de praticarmos pecados. E o reverendo Heber coloca aqui: benditos males físicos. Por essa razão, nem toda dor tem resultado negativo. Às vezes uma dor que acontece, um acidente, um problema, faz a gente parar: peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou andando no caminho certo? E é incrível como que uma enfermidade é capaz de fazer isso. Como que às vezes um aperto é capaz de fazer a gente dar um passo atrás, colocar a mão na consciência e pensar qual caminho que a gente está andando longe de Deus. Então o salmista, no Salmo 119, o verso 71, ele diz assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele diz: olha, a aflição que me veio foi boa, porque ela me fez prestar atenção na palavra de Deus e voltar a obedecê-la. Então às vezes Deus manda uma aflição para a gente prestar atenção no que a Bíblia diz, que a gente não anda prestando atenção direito. Davi entendeu, foi Davi que escreveu o Salmo 119, que a obediência é aprendida também pelo sofrimento que a gente atravessa. Então, os males físicos, eles nos advertem para que não pratiquemos pecados ou males morais. Terceiro, ela é dada para purificar as nossas vidas. Nós somos constantemente provados e purificados pela aflição, como o ouro é purificado no fogo. Jó capítulo 23, versículo 10, Jó diz para Deus: prova-me para que eu fique puro como o ouro. Então Jó está dizendo que Deus usa a provação como o fogo que é colocado sobre o ouro para que ele fique purificado, fique apurado no seu brilho e no seu valor. Então a aflição torna a gente pessoas melhores quando nós tratamos com ela do jeito correto. Quando a gente trata do jeito errado, a gente piora. Mas quando a gente trata do jeito correto, nós saímos da aflição, nós saímos da enfermidade, nós saímos do problema, pessoas melhores, purificadas, melhoradas através da mão de Deus. Então o propósito dos males que nos sobrevêm certamente visa aperfeiçoar o nosso caráter como pessoa humana, o nosso caráter como gente que crê em Deus, nos depurar das nossas impurezas e nos santificar para a glória de Deus. C.S. Lewis, esse senhor aqui, a sua frase ficou famosa na história da igreja: com respeito aos nossos prazeres, Deus sussurra nos nossos ouvidos. Com respeito às nossa consciência, Deus fala com a gente. Com respeito às nossas dores, Deus grita. Elas são o seu megafone para despertar o mundo surdo, o homem mau.
Então a frase de C.S. Lewis que foi famosa é que o sofrimento, a dor, a aflição, a tribulação é o megafone de Deus para nos avisar e nos chamar a atenção a respeito do nosso comportamento, do nosso procedimento. É importante lembrar que a base da nossa purificação é sempre o sangue do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos purifica de todo o pecado. No entanto, Deus usa das tribulações, das enfermidades e do sofrimento para aplicar o sangue de Jesus na nossa vida. E assim nós confiarmos nele. Quarto lugar, Deus usa também os males físicos para exercer a sua disciplina sobre nós. Disciplina que tem a ver com aquela disciplina negativa, a surra que a gente leva por causa do pecado, mas a disciplina positiva também, de nos ensinar o seu caminho. Deus manda enfermidades, Deus manda aflições para nos corrigir dos nossos pecados, mas também para nós colocarmos o foco naquilo que nós devemos colocar na nossa vida cristã. Frequentemente Deus usa as enfermidades e aflições como vara de disciplina para com seus filhos. Há uma disciplina que pode ser considerada meramente espiritual, Deus trabalhando e falando conosco espiritualmente, ensinando, educando, conduzindo uma aula de escola dominical como essa, é uma disciplina positiva e espiritual. Mas Deus às vezes usa a disciplina física para aperfeiçoar o nosso caráter cristão, e muitas vezes a disciplina física é uma enfermidade, é um problema, é uma aflição, é uma tribulação, é uma provação que Ele coloca no nosso caminho e a gente tem que atravessar. Na Bíblia toda, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós podemos ver claramente a disciplina divina sendo aplicada através de males físicos. Em 1 Coríntios, a igreja de Corinto não exerceu a disciplina devida sobre um dos seus membros, ele estava cometendo incesto com uma parente sua, 1 Coríntios capítulo 5. E Paulo então diz, então nós vamos entregá-lo a Satanás para que o seu corpo seja disciplinado. Olha, Deus usa até Satanás para disciplinar crente que não anda direito na presença dele. E Paulo diz, é para ver se ele acorda. Então às vezes um problema acontece para a gente acordar. Um irmão diácono de uma igreja que eu pastoreei estava muito rebelde, estava afastado da igreja, e aí um dia um presbítero foi visitá-lo e disse, meu irmão, você precisa voltar para a igreja. E ele disse, só se Deus me quebrar. 15 dias depois ele sofreu um acidente de moto, quebrou as duas pernas. Não é de rir, né, irmãos? Mas ele quebrou as duas pernas para ver se acordava e voltava para a igreja do Senhor Jesus. Um pastor amigo meu me contava de quantas pessoas ficavam amaldiçoando ele e depois tinham problemas, né? Espero que ninguém me amaldiçoe, eu também não amaldiçoo ninguém. Só Deus que tem poder para fazer essas coisas. Mas às vezes nós temos o coração tão endurecido para as coisas de Deus que Deus vem e bota uma situação complicadíssima no meio do caminho para a gente acordar. O conselho não acordou, o amor da esposa não acordou, o respeito do filho não acordou, o convite do melhor amigo não acordou. Então vem uma trombada, uma aflição, uma tribulação, um problema financeiro, uma enfermidade passageira, mas o que eu estou fazendo? Para onde que eu estou andando? Por que eu não estou servindo a Deus do jeito que eu deveria estar servindo? Deus faz isso. Deus não faz isso toda vez, mas Ele frequentemente faz isso. Ele faz uso desse instrumento para isso. Deus nos chama a viver uma vida de santidade. Deus humilha o seu filho pelas aflições, levando a baixar a sua cabeça e receber no coração a palavra que lhe é pregada. Lembra de Israel? Deus diz, conquista a terra de Canaã. Os espias foram lá, olharam a terra é boa, mas quando eles voltaram eles disseram, não, a gente não dá conta de conquistar aquilo lá não, nós somos gafanhotos perto daquele povo lá, até Deus não vai levar, nós vamos morrer na frente daquele povo lá, eles têm fortaleza, eles têm exército, a gente não tem nada disso, nós vamos morrer lá. E Caleb e Josué disseram, não, vamos lá, Deus está com a gente, nós vamos conseguir, mas não prevaleceram.
que Deus diz a seguir, então é muito triste. Deus diz: olha, porque vocês não creram que eu posso introduzir vocês na terra, vocês vão andar no deserto só 40 anos. 40 anos andando no deserto. O que eles fizeram? Não, nós vamos lá. Juntaram o exército, foram lutar com a primeira cidade e levaram uma surra. Aí resolveram então obedecer a Deus e andaram 40 anos no deserto. Deuteronômio 8, Deus explica o propósito do deserto. Olha, foi para que você aprendesse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus disse que introduzir vocês na terra, isso é alimento para vocês. Você não crê na palavra de Deus, então você vai andar no deserto 40 anos até aprender a crer. A nova geração que vocês disseram que ia ser escravos dele, eles vão conquistar a terra. E foi assim que aconteceu. Deus não abandonou Israel os 40 anos, mas a disciplina durou 40 anos exatos. Quando faltava um ano para a disciplina acabar, Miriam morreu, Arão morreu e o povo ficou meio desesperado. Moisés disse: vamos voltar para o deserto. Como assim voltar para o deserto? A terra está ali do outro lado do rio. Se rebelaram contra Deus e aconteceu aquele caso das serpentes que saíam mordendo o povo e o povo morria. Tem que aprender a confiar na palavra de Deus. O cativeiro babilônico foi a mesma história. Mesma história. Então Deus coloca tribulações no nosso caminho quando nós, sendo seu povo, resolvemos não obedecê-lo. E Ele então nos disciplina. A Bíblia diz que Deus nos trata como filhos. E o pai correto disciplina o seu filho. O pai que não é lá muito correto deixa o seu filho ficar fazendo bagunça. Então Deus é um pai correto. E Ele nos ensina a abaixar a cabeça e receber no coração a sua palavra como ela é pregada. Quando alguns filhos de Deus andam em muitas atividades, por exemplo, desfrutando de confortos que são lícitos da vida e se esquecem de dar ouvidos à palavra de Deus, de orar e de meditar nas santas escrituras, às vezes Deus coloca uma situação complicada no meio do caminho. Às vezes você nem está cometendo pecados, você está vivendo um momento bom na sua vida financeira, você está crescendo no seu emprego, você se apaixona por isso e começa a idolatrar essas coisas. Deus também coloca pedras no meio do caminho. Só você não é meu para isso. Não tem nenhum problema você ser um funcionário eficiente. É até bom que seja assim, é testemunho cristão que seja assim. Mas cuidado quando você se apaixona por você mesmo e as coisas que você faz. Isso se torna uma idolatria de si mesmo e não glorifica o nome de Deus. E quantas pessoas têm problemas com isso? Às vezes eu recebo no meu gabinete esposas atribuladas porque seus maridos trabalham demais. São casados com o trabalho. Tem muitas mulheres que agora com essa libertação feminina estão fazendo a mesma coisa. Eu já contei para os irmãos aqui a história de uma moça que recusou casar-se com o pastor porque queria ser rica. E sabe que pastor não dá para isso. Só se for neopentecostal, né? Mas é outra história. Não dá para isso. Então a gente tem que tomar cuidado quando a profissão se torna o nosso Deus. E aí Deus coloca uma tribulação, Deus coloca um desemprego, Deus coloca uma tribulação, Deus coloca uma aflição no meio do caminho para dizer: você é meu, viva para mim, não viva para essas coisas. Cuidado com elas. Ninguém vem a Deus pela dor. A gente costuma dizer isso por aí, né? Se não vier pelo amor, vem pela dor, né? Ninguém vem pela dor. Se todo mundo viesse a Deus pela dor, todo mundo que sofre acidente estava aqui na igreja. Todo mundo que fica doente estava aqui na igreja. Todo mundo que tem aperto financeiro estava aqui na igreja. Não, muitas pessoas quando adoecem, quando ficam apertadas, quando passam tribulação, aí é que se afastam de Deus mesmo. Lá em Apocalipse diz que quando Deus começa a derramar os flagelos, o que as pessoas dizem? Que as montanhas caiam sobre nós, nós preferimos morrer do que se arrepender e crer em Deus. Tem muita gente que é assim. Então não quer dizer que todo mundo responde positivamente à aflição. Mas como nós somos cristãos e conhecemos o propósito de Deus, nós somos
rapidamente incentivados a pensar que essa aflição, Deus está usando ela para quê? O que Deus quer me mostrar que eu não estou prestando atenção? Em vez de ir logo pensando que eu pequei, então Deus está arrebentando comigo, não, de repente Deus tem outro propósito. Às vezes não é uma enfermidade, às vezes é uma desatenção, às vezes é uma falta de assiduidade na igreja, às vezes é um problema conjugal com a sua esposa, com seu marido ou com os filhos. Às vezes é uma situação de inimizade lá no trabalho que você precisa resolver. E Deus usa sim desses instrumentos para nos alertar, abrir os nossos olhos e prestar atenção na sua palavra, no que ela tem a dizer para nós. Nem todos vêm a Deus quando Ele usa a vara da disciplina. Alguns até se rebelam. Mas o propósito de Deus é nos fazer pessoas melhores. Também Deus usa essas situações para abrir o nosso coração para o próximo. Às vezes nós estamos tão abençoados por Deus que a gente acha que não precisa fazer mais nada para ninguém. Lembra quando Jesus foi transfigurado? Pedro viu lá Moisés, Pedro viu Elias, falou: nossa Senhor, é bom demais a gente estar aqui nesse monte, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, vamos ficar por aqui mesmo, né? E aí os 2 aparecem, Jesus diz o que tem para dizer, eles descem do monte e a primeira situação que eles têm que enfrentar é uma pessoa endemoniada, olha só. E o que é pior, os apóstolos estavam ali tentando expulsar o demônio e não conseguia. E Jesus disse: isso aqui é só com jejum e oração. Então Deus às vezes nos tira do bem bom que a gente está, do conforto, do sucesso, do crescimento, e diz: abra o seu coração para o outro que sofre. Usa da sua prosperidade para ajudar o outro que sofre. Deus nos dá a prosperidade, não é só para a gente ter e ostentar. Deus nos dá a prosperidade para a gente servir o próximo também. Então, a Bíblia diz que muitas vezes Deus usa de males físicos, de aflições, para nós termos a experiência e assim podemos ajudar o outro que vai passar por essa experiência também mais para frente. Paulo diz em 2 Coríntios 1:3 que com a consolação que nós somos consolados por Deus quando nós somos atribulados, nós podemos consolar outras pessoas em qualquer angústia. Quando você atravessa uma grande angústia, seja financeira, seja por enfermidade, seja por algum acidente, uma tribulação complicada que você viveu, um problema muito difícil e você atravessou esse vale de angústia, a Bíblia diz que você tem condição, você está capacitado para ajudar, auxiliar, compreender e servir alguém que está passando por isso depois de você. Então, se você viveu angústia, você pode ajudar quem está passando em qualquer angústia, porque angústia sempre é a mesma coisa. Se o seu problema é financeiro, causa angústia. Se o seu problema é enfermidade, causa angústia. Se o seu problema é uma tribulação, causa angústia. Então qualquer problema nos capacita a ajudar outra pessoa em qualquer problema, ainda que o problema não seja da mesma natureza do nosso, mas a angústia é. Então se você é consolado se você confiou em Deus numa tribulação, numa enfermidade, num problema financeiro, e passou por isso, e cresceu com isso, a Bíblia diz que você está capacitado e habilitado a ajudar o outro a passar por isso e a confiar em Deus como você confiou no meio dessa angústia. Às vezes Deus manda uma angústia para nós, para trabalhar a gente, para a gente poder servir o outro. Porque se não passássemos por essa angústia, a gente não se interessaria. Então você vê irmãos, por exemplo, que têm filhos autistas, estão sempre ajudando outros pais com filhos autistas. Nossa igreja tem autistas. Deus está nos capacitando, Deus está nos habilitando para a gente acolher, cuidar, amar e servir esses irmãos. Eles são nossos irmãos.
E a nossa igreja habilitada a ajudar outras igrejas que estão começando agora a viver essa mesma situação. Nós temos um ministério com surdos, e é difícil eles permanecerem na igreja. Então nós somos habilitados. E o apelo que foi feito aqui recentemente: olha, se essas pessoas estão próximas de nós, por que nós fechamos a cara, o ouvido? O Omar tem 6 anos que está tentando me ensinar a fazer a saudação de bom dia para ele, né? A gente tem que mudar e tem que aprender e tem que servi-los. Mas existem outras situações, e às vezes a angústia vem sobre nós para a gente abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir o coração com compaixão por aquelas pessoas que estão vivendo naquela angústia. O Senhor Jesus nos ensina a fazer assim. Deus quer que você, que já sofreu, aprenda a ajudar aqueles que estão sofrendo qualquer tipo de angústia. Quinto, exercitar a nossa paciência. Você que é nervoso demais, às vezes Deus manda uma tribulação para ver se você melhora esse nervosismo. Pastor, mas eu vou ficar mais nervoso. Só se você fizer errado. Se você fizer certo, Deus vai te ensinar a paciência através da angústia. Quem tem que fazer tratamento médico que é mais demorado, aprende ou se enrosca se não tiver paciência. Você aprende a ter paciência para lidar com as situações. Os males físicos servem para aperfeiçoar a nossa paciência. Paulo diz em Romanos 12:12 para que nós sejamos pacientes nas tribulações. Sejam pacientes na tribulação. Quantas pessoas na tribulação xingam, quantas pessoas na tribulação se afastam de Deus, quantas pessoas na tribulação brigam em casa, ficam impossíveis de tratar. E a Bíblia diz: não, seja paciente. A sua paciência vai ajudar as pessoas a cuidarem de você. Agora a sua impaciência vai dizer assim: caiam 10 mil raios na minha cabeça, mas aquele lá não quer ajudar mais não. Seja paciente. A palavra tribulação, geralmente ela é vinculada com a perseguição que vem sobre os crentes, especialmente por causa do nosso amor a Cristo. Eu coloquei aqui uma gravura da história da igreja, que é a morte de Perpétua em Cartago, lá por volta do ano 250. A história de Perpétua é uma história muito triste, mas é um testemunho cristão lindíssimo, de como ela morreu numa arena, sendo chifrada por um touro, perseguida por ele, e depois que viram que ela não morria, o soldado se aproximou e ele ficou com medo de cortar o pescoço dela, e ela então pegou na espada e disse: pode cortar. E foi assim que ela morreu. A perseguição é sofrimento. E nós no Brasil não estamos acostumados com isso. Qualquer coisinha que alguém fala contra nós, nós chamamos de perseguição. Mas vai viver no Oriente Médio para você saber o que é perseguição. Lá sim tem perseguição. Crentes são mortos todos os dias. Embora o pessoal da agenda de gênero fique reclamando, dizendo que gays são as pessoas que mais sofrem no mundo, não são nem de longe. Até hoje, o povo que mais sofre, simplesmente por dizer quem é, são os cristãos. No mundo todo, todos os anos, mais de 20 mil cristãos são assassinados simplesmente por dizer sou cristão. Então, quando morrem 2.000, 1.200 gays no mundo inteiro por ano e eles ficam reclamando, eles não sabem o que é sofrimento, nem de longe. Nós sabemos. E nós do Brasil temos a obrigação de nos compadecer dos irmãos nossos que estão na África, na região norte da África, onde há muita perseguição, na região do chamado Maghreb, que é o centro da África, onde o confronto entre muçulmano e cristão é muito grande, com muitas igrejas queimadas, destruídas e cristãos assassinados o tempo todo. Ou no Oriente Médio, na Turquia, que todo mundo gosta de visitar, porque quase tudo quanto é monumento cristão está por lá, é um dos países que mais persegue cristãos até hoje. E na Coreia do Norte, então, nem se fala, né? Perseguir cristãos. Então a Bíblia diz: olha, na tribulação, na perseguição,
quando o seu patrão é chato com você, quando a sua esposa não sai do seu pé, seja paciente, porque isso não é nada perto daquilo que a Bíblia chama de perseguição. Acalma os seus nervos. Quantos irmãos brigam por causa de um papel higiênico? Eu tive que aconselhar um casal que brigava por onde quer fazer o culto doméstico, sentado na cama ou na mesa do café. Foi parar no meu gabinete uma briga por causa do culto doméstico, olha só. Não, meus irmãos, tem coisa muito pior acontecendo por aí, e a gente tem que parar com esse negócio de eu vou bater porque pisou no meu calo. Eu não levo desaforo para casa. Jesus Cristo levava, lembre-se disso. E Ele manda a gente levar também, porque somos cristãos. Então, sem a tribulação, não há o exercício da paciência, que é a capacidade de não retribuir diante da provocação. Ser manso na Bíblia não é ser uma pessoa despreocupada que vive às custas dos outros. Ser manso na Bíblia é confiar os nossos direitos a Deus. Ele nos defenderá. É isso que é ser manso na Bíblia. Os mansos herdarão a terra. Aqueles que confiam em Deus nas tribulações, esses herdarão a terra, não os encostos da vida. Esses não. Deus usa os maus atos dos homens contra os seus filhos para promover o bem e desenvolver neles a plenitude da estatura de Cristo, que foi paciente em todas as coisas que sofreu. Então, disso, o Dr. Heber faz algumas aplicações sobre como enfrentar os males físicos, o sofrimento, a doença, a dor, a tribulação. E a primeira aplicação é: aprenda a ver como as aflições cooperam para o seu bem, conforme Romanos 8:28. A gente cita muito Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela está falando de todas as coisas boas. Tudo o que acontece na sua vida que é bom coopera para o seu bem, mas também está falando das coisas ruins. Todas as coisas ruins que acontecem conosco também cooperam para o nosso bem, e a Bíblia mostra exemplos, e nós separamos alguns deles. Por exemplo, o caso de Jó, Jó 1:21. Jó era um homem muito rico, bem casado, tinha 10 filhos, tinha muito gado, e aí houve uma conversa entre Satanás e Deus disse: olha Jó, e o Satanás: ele é assim porque só abençoa ele, tira os bens dele para ver se ele não vai amaldiçoar o Senhor. Então Deus diz: pode tirar, mas na vida dele você não toca. Satanás foi lá num dia, derrubou a casa, matou os filhos, acabou com o gado dele. No fim do dia, a esposa dele veio com um conselho ruim: não, amaldiçoa a Deus e morre. É tudo que Satanás queria ouvir. Mas Jó disse: não, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus. 10 filhos mortos num só dia. Bendito seja o nome de Deus. Você consegue falar isso? Todos os seus bens, seu gado queimado vivo, casas que desabaram. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Então Jó, em vez de se entregar a amaldiçoar o nome de Deus, ele disse: Deus é bendito, foi Ele que me deu esse monte de filho maravilhoso aí, foi Ele que me deu essas coisas, então Ele tem todo o direito de tomar. Outro, o caso dos cativos da Babilônia. Eles obedeceram a Deus, aceitaram ir para a Babilônia. E aí, quando Jeremias escreve no capítulo 24 a sua carta, Deus diz para eles: fiquem aí, plantem, casem-se, multipliquem-se, porque eu vou buscar vocês, eu vou favorecer vocês. Então, não se entreguem à tristeza, ao banzo, né, que é a morte por causa de saudade. Não, sejam produtivos. Eu levei vocês para a Babilônia, eu vou buscar vocês na Babilônia. E ele foi lá e buscou. Outro exemplo, o caso de Manassés. Manassés é um caso sui generis. Manassés foi um homem muito ruim. Apesar de seu pai ser Ezequias, um homem piedosíssimo, ele foi um homem péssimo. A Bíblia diz que como rei, ele reinou 55 anos. Ele encheu as ruas de Jerusalém de sangue. Ele foi mau, ele mandou matar Isaías, o profeta.
com requinte de crueldade. Então Deus pegou Manassés, ele foi preso pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia colocou gancho no nariz dele e saiu puxando ele, andando a pé pelo nariz. Lá na Babilônia, a Bíblia diz que ele se arrependeu de todos os pecados que ele cometeu. Ele pediu que Deus tivesse misericórdia dele, e Deus o perdoou. Ele voltou para Jerusalém, ele assumiu o reinado novamente, e ele foi um homem diferente. Dizem que foi ele quem discipulou Josias, o último rei bom de Israel. Então, Deus mandou uma crise severíssima sobre Manassés. Ele foi preso cativo. Poderia ser morto porque era o rei, mas o rei da Babilônia quis simplesmente humilhá-lo. E na humilhação, ele se arrependeu, ele foi até Deus e Deus o ouviu. Então, se houve esperança para Manassés, também tem esperança para um monte de gente aí que eu vejo orando para morrer mais depressa. Ore pelo bem dessas pessoas, não ore pelo mal dessas pessoas. Deus é misericordioso e bom, e Ele muda o coração do pior bandido, se esse for o propósito dele. O caso de Paulo perseguia a igreja. A Bíblia diz que Paulo amarrava os cristãos e os levava preso para Jerusalém. Ele diz em 2 Timóteo que ele era insolente. Ele não só batia, como ele ficava xingando as pessoas por serem cristãs. Mas na estrada de Damasco, Deus fez ele ficar cego, perdeu a visão. E na cegueira Deus falou com ele, mudou a vida dele, e ele se tornou um grande pregador. Não sei se foi consequência disso, mas ele passa a dizer depois que ele tinha problema nos olhos, ele tinha feridas nos olhos, e que ele tinha dificuldade de ler até mesmo as cartas que ele escrevia. Alguns acham que eram essas feridas nos olhos, que era o seu espinho na carne, mensageiro de Satanás, que Deus havia permitido, e que ele pediu para Deus: Senhor, tira essa dor, tira essa enfermidade. Pediu 3 vezes e Deus não tirou, o que quer dizer que Deus não cura todo mundo, como os pentecostais ficam falando por aí. Paulo tinha fé e não foi curado. Mas aí Deus falou para ele: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa é na fraqueza. O poder de Deus é diferente do poder do mundo. Deus consegue fazer a gente virar pessoas melhores quando a gente está fraco, não quando a gente está forte. Então não é poder financeiro, não é poder econômico, não é poder político, não é poder de número que agrada a Deus e que lhe chama a atenção. O poder que agrada a Deus é a dependência dEle. E as enfermidades e as tribulações, elas têm essa capacidade de colocar a gente humilde na presença do Senhor. E é quando a gente está humilde na presença do Senhor que nós estamos mais prontos a ser trabalhados pela graça de Deus. Se você olhar bem para o seu passado, você vai ver que suas maiores conquistas espirituais estão ligadas aos piores momentos da sua vida. Aquelas tribulações mais severas, aquele dia de lágrimas. Nem todo sofrimento físico e emocional é produto de uma imposição penal de Deus, mas instrumento dele para o cumprimento do seu propósito, e tudo isso vai concorrer para o bem do seu povo. Quando você olha para esses exemplos, você vê que mesmo em situações difíceis, essas pessoas aprenderam a confiar em Deus e o conheceram. Então, como as aflições podem concorrer para o nosso bem? Reverendo Heber oferece 7 respostas bíblicas. Primeiro, as aflições são um verdadeiro professor. Elas nos ensinam a entender o sentido das Escrituras. Quando a gente passa por uma aflição, parece que os nossos olhos abrem para a gente ler com mais atenção o que está escrito na Bíblia, a observar melhor os detalhes que passam despercebidos e a ver o que Deus quer falar com a gente. Lutero disse certa vez, o reverendo Heber não cita a fonte de onde ele tirou, que ele só poderia entender corretamente o livro de Salmos
até que ele passasse por aflição, porque quase todos os salmos são escritos sob aflição. E é por isso que a gente gosta dos salmos, porque ele fala muito ao coração do aflito, não é? A aflição ensina o que as coisas agradáveis não ensinam. A dor de uma enfermidade ensina o que uma salada de fruta com sorvete não ensina. Então o salmista diz: foi bom eu ter passado pelas aflição, para que aprendesse os teus decretos. A aflição abre o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso coração, para receber o ensino da palavra com mais atenção. A aflição é um dos maiores professores na vida daqueles que amam a Deus. A gente não gosta, a gente não quer, mas porque a gente é tão desatento, Deus coloca no nosso caminho. Segundo, as aflições, elas servem para mostrar os problemas espirituais. Situações espirituais que a gente não vê, não presta atenção ou ignora deliberadamente. Vem uma aflição, uma dor, um acidente, um problema, uma tribulação e diz: presta atenção, age diferente, haja corretamente. As aflições, ela nos ajuda a crescer. Olha o que Jó diz no capítulo 36. Eles, os justos, estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição. Ele, Deus, lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e se houveram com soberba, abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que convertam da iniquidade. Então Jó diz que Deus usa da aflição para abrir os nossos olhos e a gente se afastar da transgressão e voltar a andar no caminho correto. A aflição é um instrumento para o arrependimento. Salmo 107, verso 10 a verso 12. Assentaram nas trevas e nas sombras de morte, presos de aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houvessem quem os socorresse. O que o Salmo 107 vai dizer depois, no verso 13, é assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Deus encerrou as pessoas em tribulação porque se rebelaram com a sua palavra. Aí eles se arrependeram, Deus foi e os livrou de todas as suas tribulações. A tribulação abre os nossos olhos para a gente ouvir o que Deus está dizendo. Muitas vezes porque a gente está vivendo um período bom, de fartura, de coisas boas, a gente deixa de escutar a Deus. Eu já contei inúmeras vezes para os irmãos o caso de um irmão de uma igreja que eu pastoreei que tinha uma belina amarela. Aquela belina amarela era o xodó dele. Ele comprou a belina amarela e aí ele não aparecia mais na escola dominical, não ia no culto. Para onde que ele ia? Ele ia para a chácara no final de semana, ele ia para São Paulo visitar os parentes que moravam lá. Cada final de semana ele ia para um lugar naquela belina amarela que ele tinha comprado. Aí ele se endividava porque viajava demais. E aí ele teve que vender a belina amarela. Vendeu a belina amarela, ficou a pé, todo domingo estava na igreja. Aí ele juntou o dinheirinho, foi lá e comprou a mesmíssima belina amarela de novo. E sumiu da igreja de novo. A belina amarela só servia para levar ele para longe para a igreja, nunca para levar para a igreja. Se endividou de novo, vendeu de novo a belina amarela. E eu disse para ele: meu irmão, parece que Deus só te abençoa quando você anda a pé. Ele ficou nervoso comigo, me brigou comigo, ficou 3 meses sem ir na igreja porque eu falei isso para ele. Ele disse que eu só estava interessado no dinheiro dele, mas ele não ia para a igreja quando ele tinha carro. O carro que ia ajudar ele a ir para a igreja com mais facilidade era a única coisa que ele não usava para ir para a igreja. E Deus ia permitir que ele ficasse com esse carro? Deus amava ele, ué. Aí ele perdeu a belina amarela de novo, voltou para a igreja. Estava juntando dinheiro para ir lá e comprar a mesma belina amarela de novo.
Aí ele descobriu que ela tinha o chassi adulterado, era uma berlina roubada, ele andou o tempo todo com o carro roubado. Aí ele desistiu da tal da berlina amarela e foi uma bênção na vida dele ter desistido dela. Às vezes as bênçãos que nós tanto queremos são as que mais nos afastam de Deus. E se você pertence a Deus, Deus não vai deixar. A Bíblia diz que é com ciúme que o Espírito Santo anseia por nós. E quando a nossa amizade, as nossas maiores amizades são as amizades do mundo e não a amizade de Deus, vocês acham que Deus fica quieto? Deus fica quieto não, gente. Então tem hora que você enfrenta a tribulação porque Deus quer que você venha para cá e você não quer vir. Presta atenção. É desse jeito que acontece. Então, as aflições enviadas por Deus para causar arrependimento são produto da sua bondade. Deus não faz isso por maldade, Ele faz isso porque quer que você ande no caminho certo. Então Paulo, ele notificou aos romanos que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4, num capítulo onde ele fala sobre vários pecados morais do povo de Israel. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Às vezes Deus coloca uma tribulação, não é porque Deus é mau com você e você está sofrendo, não. É porque Ele é bom e você não está prestando atenção. Quarto, as aflições, elas causam o abandono do pecado. Quantas pessoas estavam prontas para cometer um pecado, aí adoeceu, não cometeu o pecado. Não ganhou dinheiro para comprar o negócio que ia levá-la a cometer o pecado, ou pagar a viagem que ele ia lá cometer o pecado. Quantas pessoas têm histórias e mais histórias disso para contar? Deus manda um problema para você mudar a sua rota. A sua rota era para longe de Deus. Aí Deus vai e põe um problema no meio do caminho para você voltar atrás e desistir de ir para longe de Deus. Então Jó 36:13 diz assim: os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Deus manda grilhões para travar a ira deles contra ele. Eles são orgulhosos e não buscam socorro em Deus, porque eles não gostam do modo como Deus os trata por causa dos seus pecados. A reação do justo que passa por uma aflição é diferente, pois ele clama a Deus por socorro. Ele se humilha na presença de Deus por causa dos seus pecados. Por isso, é dito que Deus o livra por meio da sua aflição. Jó 36:15. E ainda no meio da opressão, Deus lhe dá ouvidos para ouvir a sua oração. As aflições nos conformam à imagem de Cristo. Cristo foi aflito e nós nos conformamos a Ele na aflição que Ele sofreu para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Tem hora que nós sofremos, não é porque nós pecamos, não é porque nós estamos errados, não é porque Deus quer mostrar que a gente está errado e precisa voltar ao caminho. Tem hora que nós sofremos só porque somos cristãos. Se o mundo odeia a Cristo, o mundo odiará aqueles que amam a Cristo. Então, tem hora que você enfrenta uma tribulação, uma aflição, uma adversidade, só porque você é cristão. Na história da IPB, nós temos a história de um pastor que era muito inteligente e ele resolveu fazer um concurso do Estado para assumir uma cadeira de professor numa escola lá em São Paulo. Passou em primeiro lugar, mas não assumiu a cadeira só porque era pastor protestante. O Estado não lhe deu o mérito do que ele havia conquistado pelo estudo. Tribulação por causa do nome de Jesus. Então, às vezes, nós somos impedidos de certas coisas só porque somos cristãos. Eu não posso financiar carro, porque dizem que os piores pagadores do planeta são pastores, advogados e políticos. Olha a minha classe. Então, quando eu financio o meu carro, eu tenho que dizer que eu sou professor. Ainda bem que eu sou professor mesmo. Ainda que seja no seminário, não precisa dizer essa parte. Aí eu consigo financiamento. Mas se eu dizer que sou pastor, mesmo que eu tenha um currículo no SPC limpo, não serve por causa da classe que é mau testemunho terrível por aí.
né? As aflições, elas nos conformam à imagem de Cristo. Muitas vezes você é impedido de certas coisas só porque você é cristão. Só por causa disso. Nós sofremos como imitação do sofrimento de Cristo. Mas às vezes nós sofremos como consequência dos próprios pecados que cometemos. E Deus manda uma aflição para a gente querer ser mais parecido com Jesus. As aflições também mostram o cuidado de Deus conosco. Quando a gente está aflito, quando a gente está adoentado, quando a gente está enfermo, quando a gente está atribulado, a gente percebe o cuidado de Deus por nós. Na doença, diz o Salmo 41, tu lhe afofas a cama. A Bíblia diz que a gente fica doente. A Bíblia diz que, estando doente, Deus não sai de perto de nós. Igual aquela mãe que cuida de tudo. Quando eu era pequeno, eu sempre falo isso quando eu faço visita para enfermos, e eu era pequeno, eu tinha muita enfermidade, e então 3 horas da tarde, aquele solão quente, batendo na janela, a cama de frente da janela, minha mãe vinha, tirava o travesseiro, afofava o travesseiro, virava o travesseiro, colocava de novo, nossa, mas ficava tão fresquinho. Passava um pouco, ela vinha de novo, pegava o travesseiro, batia o travesseiro, virava o travesseiro, ficava tudo tão fresquinho de novo. Não desejo para ninguém aquela cama de hospital com um colchão recoberto de napa. Aquilo é horrível, não tem coisa pior do que aquilo. Hospital não é para ninguém não, é só para doente mesmo. Deus cuida da gente. Quando a gente fica doente, Ele afofa a cama, Ele fica perto. E a gente percebe. Quando você está aflito, não só por causa de enfermidade, alguma dificuldade, você percebe Deus se você buscá-lo. Ele vem, Ele está perto, Ele ajuda, Ele conforta, Ele mostra que de fato Ele é o nosso Deus. A maioria das vezes que a gente percebe Deus é quando a gente está fraco, é quando a gente está enfermo, é quando a gente está aflito, é quando a angústia vem para nós. Então, Jó de novo pergunta para Deus, que é o homem para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento ponhas à prova? Por que o Senhor presta atenção na gente? A gente só vive dando problema para o Senhor. Mas Ele pergunta, por que o Senhor cuida da gente? Então Deus mostra o seu cuidado por nós de algumas maneiras. No sentido de prestar atenção em nós, gente pequena e pobre. No sentido de mostrar que, a despeito de sermos pecadores, Ele não nos abandona, Ele nos trata como filhos. No sentido de nos tornar conhecidos pelo nosso sofrimento. Os santos são mais conhecidos no mundo por seus sofrimentos do que os soldados por suas vitórias nas batalhas. Os que sofrem as aflições que Deus envia são mais lembrados do que os honrados deste mundo. Por essa razão, Tiago disse, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Por que a gente conhece Jó? Porque ele sofreu. E é nisso que ele é modelo para a gente. E aí a Bíblia diz, imitem Jó no sofrimento, sejam pacientes. Ele foi paciente. Então, Jó viveu tudo aquilo para que nós, no século 21, aprendêssemos a lidar com a tribulação, como ele lidou lá no Antigo Testamento. 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, estou colocando Jó mais velho que Abraão, 3.000 anos atrás. É proverbial e conhecido de todos a aflição que Deus mandou sobre Jó e ele atravessou. Está na Bíblia. E por último, as aflições nos tornam bem-aventurados. A Bíblia diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, inclusive usando de males físicos. Quando a gente atravessa a aflição, quando a gente atravessa a enfermidade, quando a gente atravessa a tribulação e a adversidade, a angústia, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, somos felizes, somos abençoados, somos prósperos por causa da graça de Deus. Jó, capítulo 5, verso 17. É importante notar que o sofrimento de Jó
havia acontecido como uma ação de Satanás, a fim de derrubá-lo da sua dependência de Deus. Satanás investiu contra Jó porque Jó era piedoso. Então, se Satanás investiu contra Jó porque ele era impiedoso, Satanás não vai investir contra a gente? Tem sofrimentos que a gente passa por causa de ações espirituais demoníacas, e a gente precisa estar atento. E nessa hora não é o exorcismo, não é queimar incenso em casa que vai resolver. É colocar-se debaixo do cuidado de Deus. O A.W. Tozer diz que o grande segredo não é peitar Satanás e brigar com ele. O grande segredo é ficar perto do pastor. Satanás não tem medo das ovelhas. Satanás tem medo do pastor. De Cristo, Satanás tem medo. Quando é que Satanás vai ter medo de nós? Quando a gente estiver mais perto de Jesus. Então, às vezes, a gente tem algumas tribulações causadas pelo diabo aí, para a gente correr para perto de Jesus. Quando Paulo quis visitar Tessalônica, ele diz: eu quis visitá-los, mas Satanás barrou o caminho. Sabe o que Paulo fala a seguir? Então, ele vai falar sobre oração. Quando Satanás começa a agir ao redor de nós, é a oração. É o estar na dependência de Deus que trará a vitória sobre nós. E por último, então, as aflições nos preparam para a glória. Quando sofremos muito, não significa que merecemos a glória. Como uma espécie de compensação. Nunca o sofrimento será meritório para a glória que está por vir. Visto que a redenção nunca é um produto de obras, mas da graça mediante o sangue de Jesus derramado na cruz. Então Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. E Paulo vai dizer em Romanos 8, o grande capítulo sobre a santificação e a ação do Espírito Santo na nossa vida, em Romanos, que as tribulações que nós vivemos aqui no mundo são passageiras, são momentâneas, mas o que a gente vai viver na eternidade é muito mais comprido, é muito mais longo, é eterno. Então sofrer, ainda que a gente sofra 100 anos aqui na terra, não dá para comparar com as alegrias do céu. É claro que aqui na terra a gente não vive só tristeza, tribulação, enfermidade e dor. Isso tudo é mesclado com alegria, crescimento, amizade, momentos bons. Ainda bem que é assim, para a gente suportar melhor. Mas a Bíblia diz que todas as tribulações que a gente vive, só vive aqui. Talvez você viva 70 anos, talvez você viva 80 anos, talvez você viva 100 anos. Mas isso, mesclado com momentos de alegria, não dá para comparar com a eternidade. Não vale a pena perder a eternidade por causa de raiva de Deus em função de uma tribulação que você viveu aqui na terra. Quantas pessoas se justificam de não honrar e não servir e não crer em Deus por causa do sofrimento do mundo? Ah, se Deus fosse bom mesmo, não tinha sofrimento nesse mundo. Mas não conhece o que a Escritura diz. O sofrimento está aí exatamente para ver se a gente vai amar a Deus ou se a gente vai fugir de Deus. A gente sofre, meus irmãos, não é porque Deus nos odeia. É porque Ele quer saber a quem você vai amar primeiro, para quem você vai pedir primeiro socorro na hora da tribulação. É para o médico? É para o 911 ou é para o 150? É para o Corpo de Bombeiros, que é a instituição mais respeitada desse país, graças a Deus? Ou para Deus? Quem você vai buscar primeiro? Em quem você vai se refugiar primeiro? E muitas vezes a gente nega fogo nessa hora. A gente cai, machuca, e a gente já vai logo atrás de algum socorro humano para resolver a nossa situação. Lembre-se disso. Então, há horas em que a aflição nos deixa sozinhos e a gente só tem a Deus a quem recorrer. Terceiro lugar, aprenda a ver o conforto de Deus no meio das aflições. É algo que a gente precisa parar para pensar. Eu estou aflito. Como que Deus está participando dessa minha aflição?
É Deus quem causou? Foi eu quem causei? O mundo quem causou? Satanás quem causou? Mas como que Deus pode me socorrer? O que Deus quer me ensinar? O que eu preciso aprender de bom com essa tristeza, com essa depressão, com essa situação complicada, com essa convivência familiar que eu tenho hoje, essa conformação familiar que eu tenho nesse momento? Então, aprenda a ver Deus no meio das aflições. Ore. É um recurso que Deus te dá e é de graça. Quarto, aprenda a enxergar que as aflições estão ligadas proporcionalmente, não estão ligadas proporcionalmente aos pecados. Asaf escreveu o Salmo 73, ele diz: eu ficava olhando para as pessoas ímpias, gordinhas, saradas, bonitas, prosperando financeiramente, não tem problema. Aí eu olho para os crentes, coitado desse povo, só vive sofrendo. Eu vivo apanhando para pagar minhas contas. Por que eles têm fartura e a gente tem dificuldade? E aí ele diz: quase que meus pés se desviaram de Deus. Aí eu entrei no templo. Aí eu entendi, porque eu comecei a pensar no fim das coisas. E aí ele disse, aí eu entendi. O ímpio que hoje está vivendo do bom e do melhor, essa cambada de gente que só sabe se dar bem, que rouba 6 bilhões e 200 milhões dos aposentados do Brasil, a única alegria que eles têm vai ser esse roubo. Porque no dia do juízo, no dia do juízo, eu vou entrar na eternidade e vou ter descanso de todas as minhas fadigas. As deles vão apenas começar ali. A minha fadiga dura até o dia da volta de Cristo. A deles começa dali para a eternidade. Então, quando a gente pensa no fim das coisas, e quando a gente olha a desproporcionalidade, a gente sabe que tudo isso vai se corrigir no último dia. C.S. Lewis diz nas Crônicas de Nárnia, Aslan fala para os meninos: olha, no devido tempo, todos os cargos vão voltar às pessoas devidas. Todo mundo estará no lugar certo, fazendo o que Deus quer. Na eternidade vai ser assim. Justiça. Então, esse aqui é o quadro da lei da proporcionalidade. Ele é baseado no caramujo, por incrível que pareça. É uma fórmula matemática, da proporcionalidade. Quem é matemático e sabe lidar com isso, eu deixo para você essa história, tá bom? Mas hoje tudo é desproporcional. Mas na eternidade, tudo será proporcional e justo, porque Deus é quem governa todas as coisas. E aí então, como eu disse, até antecipei, olhe as coisas pelo fim, não olhe por aqui, olhe de lá para cá. Como nós sabemos para onde vamos, então nós temos que medir a nossa vida aqui, não por aqui, mas por lá. É de lá para cá que a gente tem que olhar para a nossa vida. Porque a nossa verdadeira vida, ela começa no final. Quando tudo acontecer e Deus voltar para nós. Terminei atrasado, 5 minutos. Vamos orar? Pai, nós sabemos que o Senhor também coloca situações negativas no nosso caminho, conforme o Teu propósito. Nós sabemos que o Teu propósito é santo e que o Senhor usará dessas coisas, enfermidades, tribulações, adversidades, impedimentos, não para nos humilhar no sentido de querer acabar conosco, mas para nos humilhar no sentido de nos fazer ver, nos fazer enxergar o que a gente não estava prestando atenção. Por isso, tem misericórdia de nós. Permita, Senhor Deus, que ao ouvir a Tua palavra, nosso coração fique atento o tempo todo e nós sejamos atentos para que não percamos aquilo que o Senhor quer que a gente faça e nem percamos de vista a santidade, mas aprendamos a Te servir. Fortalece a nossa fé e o nosso coração para vencermos os nossos pecados e eles ficarem para trás. Ajuda-nos para que o nosso coração não seja trancado para o próximo, mas sejamos plenos de compaixão e saibamos repartir o que o Senhor nos tem dado de prosperidade.
de modo que não falte para nós, mas também não falte para os outros. Também, Senhor Deus, nos ensina a ver as coisas como o Senhor vê, e não simplesmente de forma egoísta, soberba e às vezes até arrogante, mas humilde, dependendo da Tua graça, e nos ensina a usar das coisas que temos e conquistamos com suor, lágrimas e trabalho, para a glória do Teu nome, e não simplesmente para o nosso apego em função do sacrifício que nos levou a obter essas coisas. Que o nosso sacrifício seja consagrado a Ti, e o nosso trabalho seja dignificado pela Tua bênção, e não pela bênção das coisas materiais. Senhor Deus, qualquer irmão que está aqui nessa sala, nessa manhã, que está enfrentando tribulação, adversidade, enfermidade, qualquer situação vexatória, complicada, difícil, que oprime a sua alma, ó Senhor Deus, venha livrá-la por escutar as suas orações, por atender os seus pedidos, por atender a comunhão e a intercessão dos irmãos a seu favor, e por abrir o coração na Tua presença, não fugindo do Senhor, mas Te buscando acima de tudo e em primeiro lugar. Que a Tua bênção nos assista quando tivermos que enfrentar dificuldade, porque nessas horas é que nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, estende a Tua mão para que nós passemos por essa porta estreita e por esses lugares apertados, sem nunca desviar o nosso pé do Teu caminho. É o que nós Te pedimos, para que a Tua graça seja derramada sobre nós e o Teu favor inunde a nossa alma sempre. Em nome de Jesus. Amém.